Na aula 6, foi analisada a primeira das imperfeições DC dos amplificadores operacionais. Ela está associada a uma tensão que existe entre a entrada inversora e não inversora do amplificador operacional, e que é denominada de tensão de offset da entrada. Nesta aula, aula 7, vamos analisar imperfeições DC associadas a uma corrente. Elas são denominadas de corrente de polarização de entrada e corrente de offset de entrada. Essas imperfeições DC associadas a uma corrente são observadas em amplificadores operacionais que utilizam os transistores BJT. Nesta figura observamos um amplificador operacional, a sua entrada inversora 1, a entrada não inversora 2 e a saída 3. Para que o amplificador operacional tenha um desempenho normal, é necessário que exista nas entradas inversora e não inversora uma corrente de polarização DC, aqui representada por IB1 e associada à entrada inversora e por IB2 associada à entrada não inversora. A partir das correntes IB1 e IB2 são definidas duas outras correntes. A corrente de polarização de entrada, que é a média das correntes IB1 e IB2, e a corrente de offset de entrada, que é igual ao módulo da diferença das correntes IB1 e IB2. A corrente de polarização de entrada é sempre maior que a corrente de offset de entrada, e ambas têm pequena magnitude, da ordem de nanoampere. Nesta figura observamos um amplificador, constituído de um amplificador operacional e dois resistores R1 e R2. R1 está aterrado, e R2 conecta a saída à entrada inversora do operacional. Este circuito representa os amplificadores básicos inversor e não inversor descritos na aula 2, quando a entrada desses amplificadores é aterrada. Quando a entrada é aterrada, idealmente a saída deve ser igual a zero. No entanto, observamos nessa imagem que existe uma tensão na saída. Qual é o valor dessa tensão? A entrada no inversor está aterrada e, portanto, pela propriedade de curto-circuito virtual dos amplificadores operacionais, a tensão na entrada inversora também será igual a zero. Consequentemente, não existe queda de tensão na resistência R1 e, portanto, não existe corrente. A única corrente que circula nesse circuito é a corrente IB1 pela resistência R2, sendo IB1 a corrente de polarização associada à entrada inversora. É fácil observar que a tensão na saída é a queda de tensão na resistência R2, ou seja, é o produto de IB1 por R2, que é aproximadamente igual a IB vezes R2, sendo IB a média das correntes IB1 e IB2. A tensão na saída do amplificador depende das correntes IB1 e IB2 e da utilização ou não utilização de um resistor conectado à entrada não inversora do amplificador operacional. Do lado direito, observamos o mesmo circuito da esquerda, porém com a presença do resistor R3 conectado à entrada não inversora. A presença desse resistor R3 produz uma corrente IB2, que é a corrente de polarização associada à entrada não inversora. A tensão na saída irá depender das quedas de tensão dos resistores R1, R2 e R3. É facilmente determinada e expressa por esta equação. A tensão na saída depende das correntes IB1 e IB2 e dos resistores R1 e R3. Como demonstrado anteriormente, se o resistor R3 não estiver presente, a tensão na saída será o produto de R2 por IB1. Vamos então analisar o que ocorre com o circuito com a presença de R3, ou seja, para um R3 diferente de zero. Duas situações devem ser analisadas. A primeira, quando as correntes de polarização IB1 e IB2 são iguais, e aqui denominadas de IB. Consequentemente, a equação da tensão de saída é agora expressa por esta equação. E vamos admitir que vamos escolher um resistor R3 igual ao paralelo de R1 por R2. Com essas duas equações, deduzimos que se IB1 for igual a IB2,
com a utilização de um resistor R3 igual ao paralelo de R1 por R2, a tensão na saída será igual a zero. Vamos agora analisar o que ocorre com a tensão na saída quando as correntes de polarização são diferentes. Ora, a corrente de polarização de offset foi definida como sendo um módulo da diferença das correntes IB1 e IB2. Esta equação é equivalente a essas duas equações. Se considerarmos agora um resistor R3 igual ao resistor utilizado na condição anterior, deduzimos que a tensão na saída será igual ao produto de IOS por R2. Ora, IOS é uma corrente de baixa magnitude. E concluímos, portanto, que neste caso a tensão na saída será uma magnitude inferior à situação em que não é utilizada a resistência R3. Portanto, o uso da resistência R3 diminuiu de maneira significativa o valor da tensão na saída. Este exercício permite quantificar a influência do uso da resistência R3. Observamos um amplificador inversor, cujas resistências R1 e R2 valem respectivamente 10 kΩ e 1 MΩ. E estamos admitindo que este amplificador operacional tem uma corrente de polarização de entrada de 100 nA e uma corrente de offset de entrada de 10 nA. Vamos então determinar a tensão na saída sem a presença do resistor R3. Como demonstrado anteriormente, a tensão na saída será igual ao produto de IB1 por R2, ou seja, 100 nano vezes 1 MΩ. A tensão na saída será igual a 0,1 volts. Vamos agora determinar a tensão na saída com a presença do resistor R3 e utilizando um valor de resistência que é o paralelo de R1 por R2, ou seja, R3 é igual a 9,9 kΩ, que pode ser aproximado para 10 kΩ. Ora, como descrito anteriormente, a tensão na saída com a presença do resistor R3 será igual a IOS vezes R2, ou seja, 10 nA vezes 1 MΩ, que é igual a 0,01 volt, 1/10 da tensão obtida anteriormente. O que demonstra claramente que a presença do resistor R3 diminui significativamente a tensão na saída do amplificador causada pelas correntes de polarização nas entradas do amplificador operacional.